E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Castro Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Finalmente estreou a tão aguardada série WandaVision, a primeira série da Marvel nessa nova leva de séries que se conecta diretamente com o UCM e tem um orçamento de qualidade, tanto em questão gráfica, de efeitos especiais, como de equipe de produção e roteiro, também contando com os atores renomados. Então, a expectativa era grande, já tínhamos 2 anos esperando com os trailers, imagens vazadas e tudo mais. Então, finalmente eu tive acesso aos 2 episódios quando estreou às 5 da manhã. É tanto que vocês vão reparar que eu estou um pouco com cara de sono. Assisti os 2 episódios e vim trazer aqui, em primeira mão, a minha opinião sincera sobre eles. Antes de começar, eu gostaria de lembrar uma coisa. Presta atenção para você depois não vir aqui nos comentários reclamar dizendo que eu não avisei, hein? Esse vídeo vai ter spoilers, então se você não gosta de spoilers e não assistiu os 2 episódios, o que é que você faz? Você deixa o like, favorita o vídeo, assiste os episódios, depois você volta aqui, certo? Recado dado, vamos falar logo da série. A série ela preencheu as minhas expectativas e inclusive superou. Paul Bettany, ele me pegou de surpresa também porque eu não imaginava que ele tinha uma veia cômica. Eu já assisti até alguns filmes dele, mas sempre de suspense e ação. Então eu não imaginava que o ator ele tinha essa capacidade de nos divertir tanto. E ele consegue fazer isso de uma maneira que não fica forçada. E também contribui para a trama ali do episódio, como se passa nos anos 50 e nos anos 60 e está retratando, homenageando os sitcoms, e inclusive de maneira espetacular. Ele consegue fazer aquelas piadas da época com aquele todo jeitão, mas no bom sentido galhofa daquela época, mas sem ficar forçado, sem ficar sem graça. Elizabeth Olsen também está muito bem no papel, ela está natural, ela passa firmeza e passa coerência na personagem, proporciona cenas divertidas também, mas o que eu posso tirar para elogiar ela mesmo é a parte do olhar de confusão e estranheza que ela tem ao desenvolver dos 2 episódios, quando ela percebe que aquela realidade ela está prestes a se ruir. Tipo, é como se ele estivesse no modo de stand-by, mas ao longo dos episódios, cadencialmente, vai mostrando que aquela realidade perfeita não faz parte deles. E ela consegue passar todo esse momento, o olhar de estranheza, de confusão, de tristeza. Falando sobre as coadjuvantes, a Agnes ela rouba a cena o tempo todo. Toda vez que ela aparece, ela rouba a cena. Ela é uma personagem bem atrevida, bem irritante, mas que também nos diverte. Não é como alguns personagens que ela tem a função de ser irritante e ela só é mesmo irritante. Você vê ela em tela e quer que ela suma. Ela faz o seu papel de ser irritante, xerida, mas te diverte, você quer ver mais dela. Falando sobre o enredo do primeiro episódio, a história do primeiro episódio, ela já mostra logo de início que a realidade de Westview não é a realidade que eles vão ficar e que tem consequências viver ali. Porque logo de início mostra que eles estão confusos com relação a um evento que vai acontecer de noite na casa deles. O calendário está marcado com o coração, só que tanto a Wanda como o Visão, eles não sabem o que vai acontecer aquela noite. E é até engraçado dizer isso porque, como vocês sabem, o Visão é um androide. Um androide ele não tem falhas de memória. Então, é impossível ele esquecer. Como é que ele esqueceu aquilo? É aí que tá. Ele não esqueceu. Como eles estão numa realidade que até então a gente ainda não sabe se foi criada pela Wanda ou ela está sendo manipulada em criar aquela realidade ou a mistura das duas coisas, o que importa agora é que, como se trata de uma realidade alternativa, é como se eles estivessem no piloto automático. Eles chegaram ali na cidade, estão vivendo a vida de recém-casados, mas eles não têm total consciência de como viver ali, como se comportar. É tanto que uma cena também que mostra bastante isso é o Visão no trabalho. Ele fica questionando o que eles fazem ali no trabalho, qual é o objetivo do seu trabalho. E os seus colegas também, eles passam essa mensagem de confusão, de que eles estão vivendo num piloto automático, porque claro que tem ali as homenagens, né, à série dos anos 50, aquele humor assim, você faz uma pergunta e ele responde nada a ver,
e aí tem as risadas, a palma do público, mas também é pra ficar coerente com a trama do episódio. E o Visão pergunta qual é o objetivo da empresa, e o colega dele só responde: eu não sei, mas eu sei que quando você chegou a produtividade aumentou 300%. Então mostra logo de início que aquela realidade ali ela tem algo de errado. Não é uma realidade que vai se manter por muito tempo. Então a série ela já começa divertida nessa parte, porque aí eles têm que descobrir qual é esse evento que vai acontecer. E o que é que acontece? A Wanda ela tem uma ideia totalmente diferente do que é, na verdade, o que vai acontecer na noite. Ela pensa que, pelo fato de ter um coração, que aquela ocasião de noite se trata de um aniversário de casamento ou de namoro deles. E também ela fica confusa porque ela não sabe. Ela acha que é algo relacionado ao casal, mas ela não tem certeza, justamente a confusão. E o Visão ele também está confuso, só que quando ele chega ao trabalho, o chefe dele lembra que aquela noite se trata do chefe com sua esposa para avaliar se ele funciona na empresa ou não. Porque o chefe ele tem bem aquela pegada de personagem turrão e conservador que gosta de ver se seu funcionário ele se comporta fora da empresa, se ele sabe administrar mesmo. Então ele gosta de avaliar seus funcionários por meio das visitas que ele faz na sua casa. Depois disso não tem muita coisa relevante, só uma cena ali de alívio cômico. Partindo para a parte interessante, é quando ela vai preparar o banquete, e aí tem uma bela homenagem à série da Feiticeira, que mostra a Wanda manipulando os objetos e os ingredientes com os poderes saindo da mão de forma mágica, que nem os da série. Se você não conhece a Feiticeira, com certeza seu pai, sua mãe ou seu avô conhece e já assistiu. Mostra os poderes saindo da mão e ali ela manipulando os objetos, levantando, levitando. E também é importante porque mostra um pouco mais do poder da Wanda que até então não tinha mostrado em momento nenhum nos filmes, que é de alterar a realidade, manipular. Essa cena, inclusive, tem a parte que ela manipula o frango para poder ele ficar no ponto certo para comer, e aí ele acaba virando uma dúzia de ovos. Depois disso não tem muita coisa relevante, então vamos pular para a parte que eles já estão sentados à mesa no banquete. Quando eles estão sentados ali, o chefe começa a questionar, o chefe do Visão começa a questionar: de onde vocês vieram? Quantos anos de casado vocês estão? Qual é a sua história? Qual é a história de vocês? E aí nessa parte, a trilha sonora fica tensa e os dois personagens começam a ter uma troca de olhares, porque eles começam a ficar confusos assim com o olhar tenso. Eu não tenho duas teorias: ou que isso faz parte da manipulação da realidade que está acontecendo ali involuntariamente pela Wanda, ou com a ajuda de alguém, e quando alguém questiona sobre o passado deles fora da Westview, eles ficam nesse estado, ou eles estão ali disfarçando para poder não entregar realmente quem eles são. Mas o que importa também é que tem uma cena que mostra bem que essa realidade ela vai se ruir em algum momento e que as pessoas que estão na cidade, elas estão presas de alguma forma. É que o chefe do Visão, ele se engasga, e aí ele se engasga de uma maneira bem grave mesmo, de colocar a vida em risco. E a mulher dele, ela não fica desesperada, não começa a tentar ajudá-lo. Ela só fica repetindo várias vezes com o marido, como se achando que ele estivesse fazendo uma piada. Pare, pare. E aí depois ela vai falando de uma forma estranha, mas não como se fosse preocupada. Como se ela estivesse saindo do transe, ou ela quisesse passar alguma mensagem para os dois personagens. E aí quando a Wanda vê que realmente o chefe dele, do Visão, não vai se salvar, ela fala para o Visão usar seus poderes para ajudar o chefe. Claro que ele faz isso de uma maneira disfarçada e tal. E aí o episódio meio que acaba porque depois eles vão embora e mostra ali os dois juntos, falando que eles não são um casal nada normal, mas que tudo deu certo no final das contas, na medida do possível. E um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar é que no começo a Agnes também questiona por que eles não usam aliança. E aí, nesse final, a Wanda faz uma aliança para os dois e os dois se beijam. Um episódio bem
um final bem fofo, bem romântico, tranquilo. Partindo para uma cena que não é pós-crédito, mas que faz parte ainda do primeiro episódio, mostra uma TV bem antiga e os créditos subindo da série. E aí uma sala cheia de monitores e um homem, não mostra, só mostra a mão dele com uma espécie de controle, como se estivesse assistindo a série. Só que ali ela passa uma alusão, pelo menos para mim, ambígua. Ele quis fazer uma referência a nós que estamos assistindo a série, os espectadores estão assistindo ali aquele sitcom, porque esses 2 episódios se tratou de homenagem a sitcoms dos anos 50 e 60, mas também ao mesmo tempo ela pode estar dando um nuance de alguém que tem interesse nos poderes da Wanda, ou a própria S-Word, que é a organização que vai tentar entrar em contato com a WandaVision e impedir que eles coloquem a Terra em perigo por meio dessa manipulação que está acontecendo na realidade. Então, essa é a minha breve teoria de como aquela cena final do primeiro episódio indica que pode ser a S-Word ou o Mephisto ou outro personagem que está se aproveitando ali da Wanda querer uma vida perfeita e está manipulando as coisas para viver essa vida com visão, ou a organização em si buscando tentar ajudá-los e impedir também que destruam a Terra. Antes de partir para o episódio 2, eu queria falar que, embora os episódios sejam curtos, você percebe que o primeiro episódio, quanto tempo já de vídeo ele rendeu? Porque foi de 22 a 25 minutos, mas ele é muito robusto na questão de material. Tanto as referências aos sitcoms, como os elementos, os poderes da Wanda, a parte cômica e toda a trama, conseguiu entregar um material bem robusto nesses poucos minutos de tela, e é o que é o mais importante, porque não adianta você fazer uma série, um episódio de 40 a 1 hora e o episódio ficar maçante, ficar chato. Nesses 22 minutos você consegue passar o tempo de maneira tranquila e na verdade você fica com gosto de querer mais. Então é isso que as produtoras têm que fazer. Eu espero que os episódios continuem assim, não curtos, mas que eles continuem com essa pegada, com essa vontade de provoca essa vontade nas pessoas de assistir. Partindo para o episódio 2, ele já traz um pouco mais de intensidade na questão do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo no mundo lá fora e o que as consequências de Wanda e Visão estarem vivendo nessa cidade de Westview pode estar causando no mundo normal. Porque logo de início vemos que os dois são surpreendidos com um barulho desconhecido à noite. Aí eles no início pensam que é uma árvore, algo do tipo, só que o telespectador já percebe que não é, porque é algo estranho. Até a sonoridade do barulho, você sente como se tivesse vindo um tremor, mas não um terremoto, algo que eu não sei explicar muito bem, mas você sente que é como se fosse algo naquele mundo, naquela cidade em si. Só que só eles ouvem, pelo menos aparentemente. Esse episódio depois mostra que o Visão ali está se preparando para o show de mágica que ele vai fazer com a Wanda. E o interessante dessa parte aí é que os dois trocam diálogo, aí o Visão questiona que os truques eles estão muito na cara que são falsos, que não se trata da realidade. E a Wanda fala, você tem que entender que os truques de verdade eles são falsos. E isso é importante não só para passar essa veia cômica, mas também para alertar o Visão, no caso, que eles estão ali disfarçando, eles têm que fazer o máximo para se comportar como pessoas normais. Então, eles não podem mostrar seus poderes de maneira nenhuma. E isso é importante porque no desenvolver desse segundo episódio, acontecem umas cenas que a Wanda ela tem que se desdobrar para poder que as pessoas não percebam seus poderes. Enfim, partindo para essa cena aí, vamos pular para a parte que a Wanda está saindo de casa para se encontrar com a Agnes e o comitê lá da moça que é a organizadora do evento, a Dot. E aí antes disso, ela se depara com uma situação bem estranha que causa um temor no olhar dela, que é quando ela vai no jardim e ela encontra um helicóptero de brinquedo vermelho. Aí você vai me dizer, sim, mas o que é que tem um helicóptero vermelho no jardim? O episódio não é o episódio só. A série ali, a história, ela é em preto e branco. É como se aquela realidade fosse em preto e branco. E o fato de aparecer um helicóptero vermelho ali
quer mostrar que algo está acontecendo, que ali aquela vida que ela está tendo não é real. Tudo passa de ficção. E aí a Wanda fica pensativa com aquele helicóptero na mão e com olhar de temor. E é surpreendida novamente pela Agnes, que pega ela de surpresa falando alguma coisa lá sobre: ah, você é a estrela do show. Que pode ser um indicativo também que ela possa ser a vilã ou anti-heroína na série, como tem algumas teorias que ela é a Agatha, porque algumas falas dela, como essa, e o comportamento, meio que, não que dá a entender que ela tá sabendo o que tá acontecendo, mas fica meio assim no ar, que ela tá sugerindo a Wanda que aquela realidade foi ela mesma que criou. Enfim, aí vamos passar agora para a parte que o Visão ele se reuniu com seus amigos, entre aspas, seus recém-colegas de trabalho na biblioteca, poder discutir como é a vigilância da cidade. O Visão ele pensa que na reunião sobre a vigilância vai ser algo sério, né? Só que, como a série ali, o segundo episódio, ele ainda está retratando a realidade das sitcoms dos anos 50 e 60. Então, e tem essa questão da realidade que ele está vivendo. Não se passa da vida normal, tudo lá não é normal, né? Então, o que acontece? Quando o Visão chega lá, que ele vai questionar como é que vai funcionar a vigilância, ele é surpreendido com falas e ações dos colegas que não coincidem nada. Os colegas, eles falam coisas que não tem nada a ver, fazem piadas. Inclusive, a reunião deles de vigilância é, na verdade, para falar mal dos vizinhos. E aí o Visão percebe que eles são assim, eles têm esse jeito estranho, mas é o jeito deles de ser normal, e ele entra no jogo. Mas a parte que é interessante nessa cena mesmo é que, para poder disfarçar, ele aceita um chiclete e aí ele ingere esse chiclete. E o que acontece? Mostra o interior do personagem como se fosse um robô mesmo, né? Que de fato ele é um humanoide, e as suas engrenagens ali. E aí mostra o chiclete grudando nessas engrenagens. E por que isso é interessante? Isso é interessante para a outra cena, que é quando ele chega no evento, já em cima da hora, para fazer o show de mágica. Mas antes, tem uma cena muito importante que eu não posso deixar de comentar, que é quando a Wanda tá ali tentando se enturmar com a galera, tentando se enturmar com a organizadora do evento, e aí de repente o rádio começa a ficar desintonizado, as estações começam a entrar em confusão, que aí ouve-se uma voz que eu acredito que seja do Jimmy Woo. Jimmy Woo, se você não lembrar, é aquele agente que estava no filme do Homem-Formiga, que tentou provar que o Homem-Formiga fugiu da prisão domiciliar, que mostra que ele falando: Wanda, quem está fazendo isso com você? Quem está fazendo isso com você? E ao mesmo tempo, aquele tremor inicial do começo do episódio fica mais forte. E aí o que acontece? Depois o rádio explode. Explode não, tem um curto-circuito e o copo que está na mão da Dot, ele estoura, fazendo a Dot sangrar. E um fato interessante, o sangue é vermelho, mostrando mais uma vez que aquela realidade não se passa de algo superficial, de algo que a Wanda queria viver junto com o Visão, mas que infelizmente não é real. E que deve estar trazendo consequências gravíssimas para a realidade do UCM, as pessoas ali que vivem fora. Sem contar que o episódio mostra ali claramente que as pessoas que estão ali naquela cidade fictícia, elas não estão por querer, elas estão no modo meio de stand-by, como se estivessem hipnotizadas, assim, o modo de falar. Então, elas também estão ali presas. A gente não sabe se elas estão presas pela Wanda ou por outra pessoa, mas estão junto com ela nessa realidade. Aí, enfim, vamos agora para a parte que eu falei do Visão, que é quando ele chega num evento com o efeito do chiclete, que como grudou nas engrenagens dele, é como se estivesse atrapalhando, tá atrapalhando o funcionamento do personagem. E aí o que é que acontece? Mostra mais, novamente, a veia cômica do ator, porque o Visão fica com aspecto como se estivesse bêbado. E aí ele fala de maneira embargada, anda cambaleando, bate nas coisas, e fica muito engraçado.
Mas o que é interessante mesmo é que como ele tá assim, ele esquece que ele tem que disfarçar, que eles não são super-heróis, não têm poderes, e aí ele acaba se mostrando, ele acaba levitando, e aí deixa a Wanda em desespero, porque o pessoal fica assim olhando, como é que isso está acontecendo? Ainda mais que aquela realidade ali se trata dos anos 50 e 60, então não tinha tecnologia. As pessoas estão ali boca abertas. Aí a Wanda vai lá e faz os truques para poder manipula ali para poder aparecer uma corda, para poder dar a entender que fazia parte do truque o tempo todo. Tem umas outras duas cenas também que ele novamente acaba mostrando seus poderes e a Wanda tem que se virar para consertar. E inclusive um dos personagens ainda fala: esse piano era da minha avó, que não quer, ele carrega o piano, a Wanda transforma o piano como se fosse um plástico. E o personagem coadjuvante, ele tá tão em transe ali nessa realidade que ele fala que o piano é da avó, mas ele não se dá conta de que como é que o piano virou um plástico. Enfim, aí tem essa parte do show de mágica e tal. Uma parte muito interessante é que eles trazem a Mônica Rambeau do armário, sendo que ela estava lá nos bastidores, e aí por descuido do Visão de não colocar a Wanda dentro do armário, ela tem que improvisar na hora, e quem sai é a Mônica, que ela tá fazendo papel, nesse caso, a atriz tá fazendo papel da Mônica, a Mônica tá fazendo papel dentro da realidade do sitcom, com a tal de Geraldine. E a personagem, ela, assim como os outros, só que de maneira mais intensa, ela tá bastante confusa, ela questiona, inclusive no começo, quando introduz ela fala assim com a Wanda: eu não sei o que eu sou. Aí a Wanda fala: eu também às vezes tenho essa impressão. Por quê? Porque a Mônica, ela veio, assim como os outros, da realidade normal, onde estamos no ano de 2023 ou 25, eu não me lembro muito bem quando foi o ano que terminou o Ultimato. Mas o que interessa é que sabemos que a Mônica, ela trabalha na Westworld, então ela provavelmente veio ali para avisar a Wanda ou para impedir ela de causar um desequilíbrio no universo na Terra. Só que quando ela entrou ali naquela realidade, não sabia também como ela entrou, ou se ela foi levada também. E ela fica confusa, ela já não lembra quem ela é. Depois disso não tem muita coisa relevante para citar aqui, só a cena final. A cena final mostra que as coisas, a partir do terceiro episódio, elas vão ficar bem intensas. Que é quando a Wanda chega em casa com o Visão, e aí eles estão relembrando como foi o dia e tal, tudo deu certo, que nem o primeiro episódio. Só que aí acontece uma coisa interessante, a Wanda fala como se tivesse já filhos. Talvez as crianças queiram pipoca, aí o Visão, ele olha assim estranho, e quando ele vai falar com ela, tá grávida de alguns meses. Note que antes ela estava normal, e aí magicamente ela ficou grávida. Por quê? Tá fazendo a referência à HQ, que a Wanda, ela teve os filhos, o Icano e o Celery, a partir da manipulação da realidade. Os filhos dela não existem na realidade normal, ela cria ali tudo magicamente. Então a gravidez ali veio naquele momento porque ela teve o desejo de ter filhos. Aí eles se beijam e tal, tem uma parte romântica, e aí o tremor, que já aconteceu 2 vezes nesse episódio, ele volta de maneira mais intensa. E aí os dois resolvem sair de casa e confrontar ele. É quando temos a cena final do episódio, que aí mostra que esse temor, pelo menos de início, tem origem do bueiro. E aí os dois ficam bem assustados sem saber o que está acontecendo. E quando a tampa do banheiro é levantada, é levantada, vem um rapaz ou um personagem, não dá pra ver na verdade, com a roupa de apicultor, abelhas no corpo. Só que o que é mais interessante mesmo, o que vale ressaltar, é que ele tá com o símbolo da Elseworld, que no UCM tem um papel diferente dos quadrinhos, que nos quadrinhos essa organização funciona mais para ameaças interplanetárias, de alienígenas, coisas que tem mais a ver com o universo. Já aqui na UCM já foi revelado que ela tem um papel de impedir que pessoas que têm que têm poderes que podem ser usados como armas contra a Terra acabem provocando colapsos.
E aí quando esse personagem misterioso sai e olha pra a Wanda faz aquele olhar de, não de tremor, mas de raiva e de mágoa. E aí ela diz bem firme, não. No que ela diz não, o que acontece? Rebobina, eu posso até fazer um trocadilho, rebobina a fita, e aí sai dessa parte e volta para a parte que eles estavam ali se abraçando e comemorando a gravidez. Após eles se abraçarem ali, se beijarem, quando ela olha para o Visão tá com o rosto colorido já, o seu rosto original vermelho, como conhecemos. Só que não voltou para a realidade do presente. O que é que acontece? A série faz a transição para os anos 70. Isso tem a ver com o quê? A teoria que já foi compartilhada anteriormente. Quando a Wanda ela percebe que aquela realidade que ela criou, aquela vida que ela criou, porque imagine, ela perdeu o irmão, depois ela perdeu a única pessoa que cuidou e que representou algo para ela. Não que os Vingadores não tenham sido importantes, o Gavião Arqueiro, mas o Visão teve ali com ela naqueles momentos que eles estavam fugindo. Foi os últimos anos da vida dela ali com ele, e ele foi tirado, assim como o Visão foi tirado dela. Então o mundo dela morreu, acabou. Então a única coisa que a personagem quer na verdade é paz, é viver um mundo perfeito, um perfeito para ela, no sentido de que ela tenha uma vida normal e possa viver em paz. Então quando ela percebe que aquela realidade está em perigo, com o personagem misterioso, ela reinicia e volta para essa parte, e aí a série faz a transição para os anos 70. E a série termina com os dois e o ambiente migrando para os anos 70. O que eu achei interessante desse segundo episódio e do desfecho dos dois juntos é que eu imaginei que os episódios que se tratavam das homenagens aos sitcoms iam durar mais, no sentido de que eu pensei que ia ter um episódio focado nos anos 50, outro nos anos 60, 70 e por assim ia, até chegasse no presente. Mas eu já percebi que não vai ser assim. Talvez tenham episódios como esse, que tem a transição de 2 décadas ou até mais. E isso é interessante para deixar o ritmo da série mais eletrizante cada vez mais. Uma coisa também que vale citar é que não sabemos como a personagem da Dot, da Agnes, ela vai reagir agora a partir desses episódios, se já vai ter aquela cena no terceiro episódio que mostra no trailer que a Agnes fala ao Visão que ele está morto, ela tem a consciência, não sabemos como que ele está morto, e se a Dot vai confrontar ele de alguma maneira, porque o sangue dela saiu vermelho, ela sangrou, nós não sabemos. Mas o que eu posso dizer para vocês é que se você estava com o pé atrás de assistir a série, imaginou que poderia ser chata, ou que não ia valer a pena, talvez porque a série não tem muita ação, ou porque ia fazer homenagem aos sitcoms e você não curte muito essa pegada, assista sem preconceito, assista tranquilamente, que eu tenho certeza que você vai gostar, mesmo que você não seja muito chegado aos sitcoms, você vai gostar, porque essa homenagem aos sitcoms, ela não está ali à toa, é para representar a vida perfeita que a Wanda quer ter com Visão, e como a trama vai desenvolver também, a manipulação da realidade vai aumentar cada vez mais, os poderes vão ficar mais avançados, porque com o passar do tempo, os efeitos especiais vão ficando melhores e vai mostrar com mais detalhes como se faz aquilo. O que eu mais quero ver no terceiro episódio é a Mônica Rambeau, como ela vai se comportar agora nesse terceiro episódio, se já vai ter aquela cena que ela confronta a Wanda e a Wanda já está com a gravidez mais avançada, se a Agnes ela já vai ter uma ideia de onde ela está, ou se vai ser revelado que a Agnes é uma personagem que realmente tem intenção ambígua ali, ela está ali na realidade, mas ela está manipulando de alguma forma. E quem é aquele cara com controle? Porque pra mim, ali tem coisa. Não apareceu à toa, não foi só uma referência. Enfim, esse foi a minha review sobre os 2 episódios. Espero que vocês tenham gostado. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas isso é normal. Porque um vídeo de review, ainda mais de 2 episódios, é normal que ele fique um pouco longo. Eu prometo a vocês que o próximo vídeo, como vai se tratar de um
próximo vídeo acerca da série, como vai se tratar em um episódio só, vai ser mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para que na próxima semana, quando vier o review do episódio 3, você não perca a minha opinião sobre ele. Até a próxima. Fui!